Sejam muito bem-vindas a mais uma live da nossa série Conhecê-lo mais para amá-lo mais. E hoje a gente vai falar sobre a importância da gente cultivar uma vida de oração. Boa noite para quem está chegando agora, que está participando ao vivo. Boa noite, Brenda. Boa noite, Nathalie. Já foi assim a segundona a chegar, nossa convidada da noite. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, para a gente poder continuar o nosso bate-papo sobre algo que é tão importante, tão central na nossa vida, que é o cultivo das nossas disciplinas espirituais. Eu espero que você esteja aproveitando bastante, que ainda que você não consiga assistir ao vivo, você esteja conseguindo assistir as gravações depois, que ficam ou aqui no IGTV, ou que depois sobem no YouTube, no Spotify ou no Deezer. Queria lembrar vocês que as nossas lives, quando elas são reproduzidas nas outras plataformas, elas podem demorar um pouquinho mais para chegar nas outras plataformas, tá bom? YouTube, Spotify, Deezer, por conta de toda a logística que esse processo envolve. Mas a gente tem um compromisso de no máximo 7 dias, dificilmente demora tudo isso, mas no máximo em 7 dias vocês já têm acesso para quem não consegue assistir diretamente por aqui, certo? A live da semana passada com a Prisca já está disponível, ficou disponível hoje, na verdade, no YouTube, no Spotify, no Deezer, e a gente espera aí conseguindo manter isso no menor espaço de tempo possível para vocês, certo? Muito boa noite, então, para todo mundo que já está aí. Eu vi algumas pessoas falando quanto tem aproveitado, quanto tem sido bom. Fico muito feliz com isso. E hoje eu já vou colocar a Nathalie para dentro, porque ela chegou assim mega cedo. Então nós vamos colocá-la aqui. Mega cedo não, né? Ela chegou no horário, gente. E colocou o bom diazinho dela que eu já vi. Então já vou colocar a Nathalie para dentro, para a gente já ir conversando sobre a centralidade desse assunto realmente. Quando a gente fala da nossa vida com Deus, falar de vida de oração. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, fico feliz, uma alegria poder ter esse bate-papo com você hoje aqui. Obrigada, é um prazer, a alegria é minha, é um privilégio. Muito obrigada pelo convite. E foi muito gostoso quando a gente teve a oportunidade de conversar e quando eu estava montando o calendário, pensando nos assuntos, a hora que eu cheguei em vida de oração, falei, puxa, quem que eu poderia chamar para falar sobre isso? E não veio outro nome na cabeça que não fosse Nathalie Campos. E assim, é uma direção clara do Espírito Santo, porque foi muito gostoso, assim, o quanto eu tive certeza e a Nathalie de pronto aceitou o convite, que também me deixou muito feliz. Então, mais uma vez, Nathalie, eu sei que você também tem uma agenda muito atribulada, as nossas noites, elas nunca são fáceis, né? Ainda mais agora, é muita sopa para preparar. A Nathalie é do time da sopa. Sou, sou sim. Nem sempre faço, às vezes compro, mas sou do time da Também, sopa. eu também, eu É, também. A sopa que vem no isoporzinho também é muito boa. é, Mas eu sei que a gente tem sempre uma agenda cheia com a família mesmo e tudo, então foi muito gostoso o quão rápido você aceitou poder ter pra gente ter essa oportunidade, esse bate-papo juntas. Então, muito obrigada. E eu gostaria, a gente já vai começar, eu acho que a gente não tem muito assim o que ficar com muitas delongas sobre o assunto, mas eu gostaria da gente orar para começar e depois eu já vou dar a oportunidade para a Nathalie falar bastante, mas falar um pouquinho sobre ela também, se apresentar um pouquinho melhor. Eu acredito que algumas pessoas estejam aqui porque seguem a Nathalie, talvez outras pessoas porque me sigam, muita gente porque segue as duas, mas aí a gente tem a oportunidade de todo mundo ir se conhecendo para as pessoas que eventualmente não te conhecem, tá bom? sim, tá jóia. Então eu vou orar e aí a gente já pode começar. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, mais uma noite. Obrigada porque nós temos a oportunidade de estarmos juntas aqui, conversando sobre um tema importante, relevante, tão relevante para a nossa vida espiritual, que é a nossa prática de oração. Nós conhecemos, sabemos que as Escrituras nos ordenam a viver uma vida de oração constante, nos ordena a orar sem cessar, e nós pedimos, Deus, que hoje nós sejamos encorajadas nesse sentido, que a gente entenda mais uma vez, ou que a gente aprenda mais sobre isso, para que a gente possa resgatar a centralidade da oração na nossa vida. Peço isso a começar em mim, peço isso pela vida de cada pessoa que vai assistir essa live, essa gravação depois, e te agradeço pela vida da Nathalie, Deus, sabendo que é o Senhor quem tem preparado ela para esse momento e que também há de usá-la durante toda a sua fala e o nosso momento juntas aqui. Abençoa-nos a Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, Nathalie, vamos lá.
eu gostaria que você começasse falando um pouquinho de você, falando sobre a sua família, sobre o seu ministério, enfim, apresente-se de uma forma geral para nós. Tá certo. Bom, Nathalie Campos, né? Sou casada há 20 anos, completamos 20 anos esse ano com o pastor Heber Campos Júnior. E temos 3 filhos, temos a Bianca com 15, o Samuel com 11 e a Nicolinha com 5 anos. Um em cada fase, um em cada etapa na escola, um em cada horário. É uma delícia poder viver e experimentar coisas diferentes assim, né? É 5 anos certinho de diferença entre um e outro, né? Entre o Samuel e a Nicole um pouquinho menos de 5, mas dá 5, e entre o Samuel e a Nicole um pouquinho mais de 5. Então, quando a Nicole nasceu, o Samuel tinha 5 e a Bianca tinha 10. Aí, quando a Nicole tava para fazer 5, o pessoal, e aí, né? Vem o outro, vem o quarto. Eu falei, gente, não, tô velha, perdi o bonde. Já estamos felizes, né? Com esses 3 que Deus nos deu e um que nós perdemos há muitos anos atrás também, que esperamos um dia poder conhecer com o Senhor, né? Com certeza. E então, temos aí, eu acho que o meu primeiro ministério, se é assim que eu posso dizer, é a minha família, cuidar dos meus filhos, é sempre a primeira coisa, tem que ser a prioridade, né? Em nossa vida, mesmo em dias corridos e convites que aparecem, a gente precisa priorizar os de dentro, é o que eu sempre falo. Então, sou prioritariamente mãe, cozinheira, motorista, boleira, costureira, né? Eu brinco assim, e tenho crescido nesse ministério, assim, de serviço dentro de casa, de servir minha família, de acompanhar meu marido quando eu posso. E isso tem sido um prazer, uma alegria. E há alguns anos eu tenho auxiliado um grupo de mulheres que tem um ministério no Seminário Presbiteriano aqui em São Paulo. É um grupo chamado Conte Comigo. Nós damos um apoio, um suporte a esposas de seminaristas desse seminário presbiteriano. E tem sido um prazer trabalhar lá, auxiliar de formas diferentes, né? Durante a pandemia, infelizmente, ficamos com as coisas bem paradas, mas agora estão retornando, então a gente volta a ter reuniões mensais, ter mais contato pessoal mesmo com as esposas de seminaristas, e isso é muito enriquecedor, poder conhecer as vidas delas, conhecer pessoas diferentes e auxiliá-las de alguma maneira para que elas se preparem a servir junto com seus maridos no ministério, né? Que legal. Como futuros pastores, né? Ou alguns que não vão para o ministério, que param no meio do caminho, nós incentivamos, auxiliamos, ensinamos coisas, não é que nós ensinamos, nós damos um suporte, um apoio, né? Assim, para com assuntos relacionados ao ministério, a vida com Deus, a vida com filhos. Então, tem sido um prazer. E aí, durante a pandemia, veio aí esse advento de falar online, de fazer palestras ao vivo, que para mim foi uma grande novidade, assim, eu reconheço, né? E eu vejo quanto Deus tem me direcionado. Foi com a pandemia? Foi na pandemia que você começou a falar. Ah, que legal! Foi. Se você olhar minhas postagens, acho que a primeira postagem minha no Insta é de 2019. Antes eu eu tinha o Insta instalado, mas não mexia, não queria mexer, sabe aquela coisa de véia, assim? Ai, mais uma coisa para dar conta. Mais uma rede, não vou dar conta. Então eu tinha um pouco disso, né? Mas aí, quando começou, eu vi mesmo como uma oportunidade de servir, como Deus estava me direcionando e, enfim, tem sido um prazer poder caminhar ao lado de tantas famílias, principalmente mulheres aí nas redes sociais. Tenho aprendido muito e às vezes quando eu vejo alguns assuntos, né, pipocarem na rede, eu vejo quanto o pessoal já aprendeu sobre isso em anos passados, eu fico pensando onde que eu estava, né? Porque eu nem sabia dos assuntos que estavam rolando já há muitos anos, assim. Então, tenho aprendido bastante também, tem sido uma grande bênção. Que legal, que legal. E no seu Instagram, que é o Nathalie G Campos, né? Tem um G junto. Isso. É isso, Nathalie G Campos. Você costuma falar, o que você aborda mais, assim? Eu sei porque eu acompanho, mas fala um pouquinho. Mas fala um pouquinho mais, assim, porque eu sei que você escreve textos, você é bem ativa nas caixinhas, dá várias dicas, várias coisas. Fala um pouquinho sobre isso também. Eu tenho focado, né, um pouco mais sobre a vida da esposa de pastor, né? A esposa do pastor no ministério,
como isso tem chegado para mim, muitas perguntas, muitas questões, né? Eu Você te às encaminho vezes algumas. direciona alguns pepinos, né? Ai, como que eu vou agir assim, assado hoje mesmo? Morri de rir com aquela que foi lá para você, a esposa do pastor não quer orar porque ela não gosta da outra, tal, enfim. Como agir? Porque tem meio que um tabu em relação a isso, né? O que a esposa do Uhum, pastor deve fazer, como que ela deve se portar, o quanto ela tem que fazer, ela é pastora também, não é e tal. Então, ao longo do tempo, e junto com essas irmãs do Conte Comigo também, eu pude aprender bastante coisa, cresci também, né, uhum. junto ao lado delas, e eu acho que eu posso auxiliar outras mulheres que talvez tenham grandes dilemas aí, nesse Brasil afora. E não auxiliar só esposas de pastores, auxiliar as igrejas para que elas Uhum, vejam a esposa do pastor de uma maneira que talvez elas não estejam vendo, não tenham uhum, percebido ela uhum. como uma mulher comum, uma mulher que Exato. precisa da graça do Senhor, que pode Uhum, ser uma amiga, que também sofre, que também tem problemas com filhos, que não é uhum, uma família perfeita, né? uhum, Então, esse é um dos focos, por ser o meu dia a dia, uhum. né? O outro é relação com filhos, maternidade, deixar de idolatrar a maternidade, que é um tema que eu estou até tratando, começando a tratar agora, né? Então, a Uhum, maternidade, vida com Deus, né? Porque a nossa vida com Deus permeia tudo, né? Não tem com jeito. certeza. Permeia a maternidade, relacionamento com o esposo, com amigos, com igreja. Então, é mais ou menos esse caminho. Muito bom, muito legal. Então, gente, se você ainda não segue a Nathalie, por favor, não saia dessa live sem seguir, ou melhor, comece a seguir assim que você sair da live, que eu tenho certeza que você vai ser bastante edificada. Seja você, como ela mesma disse, esposa de pastor ou não, mas se você eu gostaria de indicar assim em dobro, com em negrito, para que você realmente aprenda e seja bastante estimulado, encorajado através de tudo aquilo que ela coloca ali. Muito bom, obrigada, Nathalie. Esses dias, inclusive, acho que você colocou um Reels, depois a gente já vai para o nosso assunto, é que eu me diverti com ele, sobre quem são as esposas do pastor, e você até colocou, mas você é esposa de pastor e você não toca piano? E eu lembro que eu me diverti muito. Eu falei, gente, não, realmente, tem umas coisas que parece que são universais, né? Porque assim, eu não sou esposa de pastor, mas eu identifiquei na hora. Eu falei, nossa, ela já deve ter ouvido muito isso. E eu sei de Muito. onde veio, eu consigo imaginar de onde veio. Então, É, realmente, isso é muito legal. Muito bacana. Que e Deus não é só no abençoe Brasil muito. isso, amém. Em todo lugar eu acho que tem disso, né? E, enfim, são perguntas que vêm e eu acho que tenho conseguido auxiliar, como eu te falei, né? Não só as esposas, mas também as igrejas. Muito bom, que Deus abençoe. A gente realmente precisa falar sobre isso e é muito legal ver alguém disposta a falar sobre isso nas redes sociais. Mas vamos lá, vamos falar sobre oração então, que é o nosso foco aqui. A gente está pensando, a gente tem falado desde o início da série sobre diferentes disciplinas espirituais, né? E é fato que quando a gente fala de disciplina espiritual, desde criancinha, a gente aprende na igreja que se a gente quer crescer, a gente tem que ler a Bíblia e fazer oração, né? Eu sempre brinco com essa musiquinha, porque parece que a gente não tem, não importa o assunto que você está falando, a gente sempre tem o que voltar a lembrar dessa musiquinha mesmo, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Na semana passada a gente falou bastante sobre a questão de leitura bíblica já com a Prisca, mas o que a gente percebeu, né, hoje já migrando para o assunto de oração, é que por mais óbvio e primário que seja, parece que são duas disciplinas que a gente meio que está sempre pronta para deixar para depois. A gente reconhece a centralidade disso, mas acho que não a prioridade, não sei. Então, acho que cabe lembrar essas verdades que a gente insiste em esquecer. E aí eu queria começar perguntando para você, qual é a relevância da oração na vida cristã? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Então, a oração é um fenômeno que não é só cristão, né? Você tem orações em várias outras religiões também. É muito comum na vida humana, né? Um fenômeno muito comum na vida humana. Até incrédulos que não creem no Deus verdadeiro oram. Dizem que até ateus, quando estão caindo no avião, oram. Né? Então, só que não são orações, como eu já falei, ao Deus verdadeiro. Não são orações, petições ou louvor ao Senhor, Deus e Yahvé. São preces, são mantras, muitas vezes são repetições vazias, palavras decoradas, pedidos soltos ao vento, né? Então essas orações não são iguais às nossas orações, as orações cristãs,
né? Porque alguns acham até que eles oram para si mesmos ou procurando o seu Deus interior, porque Deus está dentro deles, então eles precisam orar para se conectar com o seu Deus interior. E a gente sabe que dentro da gente não tem nada de bom que a gente possa ir lá e procurar, né? Então a gente não ora com esse objetivo. Os deuses e os objetivos deles são muito diferentes, né? Então a gente não pode afirmar que todas as orações são iguais. E oração é uma coisa interessante, Naná, porque ela pode parecer, para quem olha de fora, até algo fantasioso, algo irreal, algo que a pessoa parece meio louca, né? Quem tá orando. Eu fico pensando em Ana orando e ele só observando, né? Aquela mulher doida falando, e ele tinha achado que ela estava embriagada, que ela tinha tomado, né? Ali alguma bebida forte. Mas não, as nossas orações são reais, nós usamos palavras reais, oramos para um Deus real e verdadeiro, né? É uma comunicação que acontece de verdade, a nossa oração com o nosso Deus verdadeiro. E nós precisamos, então, ter um relacionamento com Deus para poder falar com Ele. E quem não tem um relacionamento com o Senhor pode achar que realmente isso é utópico, né? E ficar achando que você está falando ao vento, né? Então tem gente que ora para imagens, né? E apesar de Deus não ser como nós, ele não ser igual a nós, ele não é equiparável a gente, ele é um Deus acessível. Ele é um Deus que em todo tempo está disponível, ele se faz presente e nós podemos conversar com ele em qualquer lugar, a todo tempo. Se a gente acorda no meio da noite, Deus está acordado, né? Então tem até gente que assim coloca como modelo ideal de oração as orações, os modelos dos puritanos que acordavam às 5 da manhã para orar e tal. E uma vez eu estava lendo uma autora, Elise Fitzpatrick, e ela falou assim, tá bom, mas Deus também está acordado à meia-noite. E é muito verdadeiro, né? Você pensar, poxa, eu posso orar às 5 da manhã, mas se eu estou de pé à meia-noite, eu também posso orar à meia-noite. Meu Deus está acordado, Ele é o guarda de Israel que não dormita. Então, Ele é acessível em todo o tempo. A gente se cobra, eu acho, né? A gente se cobra É. em relação a alguns modelos e acha que se a gente não fizer daquele jeito, não, separar uma hora do dia, tá com tudo ali no clima criado, você tem que criar um clima de oração, porque senão você não vai ser ouvido, né? E na verdade, são sábias as palavras da Fitzpatrick, né? Deus tá ouvindo, não dorme, você pode estar do banho, você pode estar dirigindo, você pode... Exato, né? E ele sempre dá o primeiro passo, né, Naná? Deus sempre dá o primeiro passo em relação a gente. Ele vem a gente, ele vem a nós, ele nos resgata, ele nos chama. Então, e o que já foi falado aqui, acho que foi na primeira live, né? Quanto mais nós conhecermos a Deus, melhor nós saberemos como nos achegar a Ele em oração. Melhor nós saberemos como orar. E conhecer a Deus é um relacionamento real, é um relacionamento intelectual, um relacionamento emocional. E o poder das nossas orações não se encontra na insistência, na repetição de palavras, nas lutas que a gente tem e expressa ali para o Senhor, ou nas palavras bonitas. Não é isso. O nosso conhecimento de Deus vai expressar o quanto nós... nosso conhecimento de Deus vai guiar as nossas orações, e então isso é poderoso, porque então a gente vai saber exatamente como orar, né? Salmo 37:4 fala assim, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando eu li esse verso, eu achei tão fantástico, porque Deus não é um gênio da lâmpada que vai te conceder 3 pedidos, 5 pedidos, sei lá quantos pedidos. E o Salmo diz que nós devemos nos alegrar do Senhor, nos contentarmos nele, nos satisfazermos nele, então os desejos do nosso coração serão atendidos. E parece uma receitinha de bolo, né? Não é assim, você vai se alegrar do Senhor e aí, plim, ele vai fazer tudo o que você quer. Não é bem assim.
Mas quando o Senhor é a nossa porção, Ele é a nossa satisfação dia e noite, é a Ele que nós desejamos mais do que tudo, então os desejos do nosso coração, as Exato. nossas orações serão atendidas, porque é Ele. Uhum. E aí eu lembrei do é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque tá sempre fresquinho? Porque Olha, você assim, sabe, isso delata a sua idade, assim, e a minha, num nível que você não tem ideia. é, porque assim, o Senhor atende os desejos do nosso coração porque nos agradamos dele e nós nos agradamos dele porque ele é o desejo do nosso coração. Exato. Então é um Uhum. círculo, né? Uhum. Que não quebra, que continua. Então nós nos Uhum. agradamos do Senhor e os nossos desejos são atendidos. Por que isso? Porque o agradar-se dele é o que nos satisfaz. Uhum. E Deus habita em nós através do seu Santo Espírito, que nos guia, nos ensina, nos ajuda a orar. Como eu disse, não tem nada de bom em nós que nós consigamos procurar lá dentro para trazer alguma coisa boa, mas o Senhor coloca o seu Santo Espírito em nós e ele nos guia a orar, nos ajuda a orar. Romanos 8, 26, 27 diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Orar é demonstrar a nossa total dependência de Deus. É falar, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Claro que nós temos orações diferentes, né? E a nossa total dependência de Deus começa pelo fato de nós não sabermos como orar devidamente, de nós precisarmos do Senhor para orar para Até Ele. para isso, né? Até para isso. É. E o Santo Espírito é o nosso auxílio. Nós precisamos da sua ajuda para orar de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com o nosso coração, de acordo com o que nós desejamos, né? E Paulo já diz que nós temos fraquezas variadas e dificuldade para orar. E nós nunca seremos fortes se nós ficarmos buscando forças em nós mesmos. Nós precisamos procurar aquele que nos fortalece. Nós precisamos procurar e buscar a Deus em oração. Porque quando a gente deixa de orar, é uma das maneiras para que faz com que nós nos tornemos mais fracos. Então, não orar nos torna mais fracos, né? E às vezes a gente se sente enfraquecido por conta de alguma dificuldade, alguma batalha, e você esmorece e fala, eu vou deixar de orar. E aí isso te deixa mais fraco ainda, porque a gente deixa de procurar o Senhor, que é a fonte do nosso vigor. E não raro é a primeira coisa que a gente deixa de lado quando a coisa aperta, né? Quando a situação fica difícil. Ou a gente deixa de lado, ou a gente só recorre à oração quando a coisa aperta, né? Acho que são os dois lados. Ou a coisa aperta e a gente deixa de orar, porque afinal a gente tá com tanta coisa na cabeça que a gente acaba deixando isso pra lá. Ou a gente faz o contrário. Só que daí, se é o contrário e a gente não tem um padrão de oração regular e a gente vai orar para Deus quando as tribulações acontecem, as provações acontecem, a gente tá... Aí acontece aquela questão do relacionamento. A gente tá tentando a intimidade com alguém que a gente não tem buscado continuamente, né? Então é claro que nesse sentido vem o versículo que fala que realmente Deus é gracioso muito mais do que qualquer um de nós possa imaginar ser, e que realmente o Espírito vai interceder por nós, mas também é um exercício intelectual, e se a gente não vem praticando isso diariamente, quando a gente precisa orar, porque a gente está nesse sentido de tribulação, né? Eu acho que a gente encontra ainda mais dificuldade, né? Você acha que faz sentido? Com Porque certeza, a gente não tem buscado, total. a gente não sabe nem por onde começar, né? Você vai reencontrar um amigo de longa data, né? E assim, Fica é aquele claro, clima, né? você quer começar a conversa, só que tem uma grande diferença, né? Que o amigo de longa data, você tem que contar toda a história para ele, o que aconteceu. Exato. O Senhor Deus Ele já sabe. Ele O já nosso sabe. já está a par. É É só que você mesmo que assim tá a gente perdendo precisa coisa, ele falar. tá a par. Exato. E a oração, ela é uma ação trinitariana, né? Envolve toda a Trindade. Nós oramos ao Pai com auxílio do Espírito Santo por intermédio do Filho. Jesus é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote. Nós não podemos nos achegar ao Pai com as nossas roupas sujas. Nós precisamos ser lavados, revestidos com as roupas de Cristo. E uma coisa muito bela é que Jesus continua a interceder por nós. Ele é o nosso
intercessor. E foi isso que ele fez na oração sacerdotal. João 17:20, ele diz: não peço somente por estes que estavam lá, mas também por aqueles, nós, que vierem a crer em mim por meio da palavra. Então, ele continua orando por nós junto ao Pai. E isso é realmente um conforto pra gente, né? Com certeza. É um conforto. No Manso e Humilde, o Dane Norton coloca que a obra expiatória de Jesus aconteceu na cruz e a obra intercessória dele continua acontecendo até hoje. E porque a obra intercessória dele é uma realidade e é contínua até hoje, ele é tão acessível, tão terno e acessível como ele sempre foi. Então a gente realmente tem essa garantia de poder se aproximar do trono da graça de Deus, porque por causa do que Jesus Cristo fez por nós, com toda a confiança, que é o que diz Romanos, né? A gente pode se achegar. E aí a gente faz isso sabendo dessa obra mesmo dele por nós. Isso é muito, muito confortante. E nos deveria estimular essa prática, né? Deveria. Porém, o pecado faz com que nós resistamos a ter esta conversa, né? Nós temos tudo para fazer com que isso aconteça de uma forma natural, amável, em crescente escala, mas o pecado faz com que a gente resista e deixe para depois. E a gente protela os momentos de oração. A gente não se sente, às vezes, desejosa de orar, então não ora. Não estou com vontade, não vou fazer, né? E a gente se deixa ser levado pelo desejo do nosso coração, pelos enganos do nosso coração, que é corrupto, e a gente deixa de ter comunhão. Então a gente vai pelo caminho da mentira, da corrupção, que é seguir o nosso coração, e com isso nós deixamos de ter comunhão com o que é verdadeiro e puro. O J.I. Packer diz que orar é ir do dever ao deleite. Porque quando a gente começa a orar, se você resiste a isso, né, por um tempo, depois você começa a orar, como é bom. E aí você fala, que tola. Por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não faço mais disso, né? Porque nós somos muito moldadas através da oração. Demais, né? Deus nos amassa. Porque moldar é isso, né? Dói. E às vezes a gente, inclusive quando a gente se ouve, muitas vezes, e ouve as tolices que saem da nossa boca, os nossos pedidos fúteis ao Senhor, você ouve, eu me ouço, eu falo, que tola, Senhor, me perdoa pelo que eu acabei de falar, né? Então, isso é uma coisa assim, é uma maneira de Deus nos moldar, o Espírito Santo dele agindo dentro de nós. E orar, veja só, não é simplesmente dar informações ao Senhor, né? Fazer uma listinha e check, 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 e passar para Deus ali o que aconteceu durante o dia. Não, é abrir-se e revelar-se a Ele. É compartilhar de você mesma para Ele. Abrir o seu coração. E a gente às vezes tem medo de orar, tem vergonha e tal, mas não tem nada sobre você que Deus já não saiba. Ele já sabe tudo, né? Mas quando a gente ora e ainda assim conta para Ele, nós estamos mostrando a nossa dependência dele, de como nós precisamos e queremos ter um relacionamento com esse Pai. Excelente, excelente. Nesse sentido, eu vou emendar aí o ganchinho que você deu. Nesse sentido, como que a gente deve orar? Porque assim, a Bíblia nos deixa um exemplo, mas assim, eu acho que a gente poderia também pensar acho que talvez estratégias, ou não sei se dicas, mas não sei se dicas é exatamente a palavra, mas acho que é mais o como mesmo. Como que nós devemos orar? Bom, Jesus ensina lá em Mateus 6 como nós não devemos usar a oração. Talvez seja um ponto de partida, né? Não, a oração, ele fala ali naquela parábola... tô confundindo aqui. Ele diz como nós não devemos orar, porque a oração ela não pode ser um meio de orgulho, de reconhecimento e de fama. E ele faz um link com a parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, né? Porque veja só, o fariseu ele chega para orar, né? E o publicano também chegam juntos. O fariseu ele chega todo orgulhoso, cheio de si, falando todos os seus feitos, né? Ó, como eu sou bom. Eu dizimo, eu jejuo. Palavras difíceis, né? Rebuscadas. Exato, exato. Orou em pé, né? Então, assim, deveria ter uma plateia ali.
eu não roubo, eu não adultero, eu tenho uma vida reta, né? Não sou como esse daí, não. Então ele chega cheio de orgulho, cheio de autojustiça, e ele faz ali, na verdade, não é uma oração, é um discurso para enaltecer as suas qualidades, né? Exato. As suas virtudes. Então Cristo fala, olha, não ore como os hipócritas, né? Não faça isso. Não queira reconhecimento e fama. É o que Jesus está falando lá em Mateus 6, tá? Aí voltando para a parábola em Lucas. Vem o publicano. E ele ora no cantinho, chega humilhado, arrependido, Uhum. reconhecendo que ele não tem nada para oferecer, reconhecendo que ele é um pecador, e Uhum. ele pede por misericórdia. O que é misericórdia? É quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Deus é misericordioso para conosco porque nós merecíamos queimar no inferno. E Ele não nos faz isso, Ele nos resgata. Então isso é misericórdia. E o publicano pede por misericórdia. Misericórdia. Tem misericórdia de mim. Ele confessa a sua necessidade, a sua dependência do Senhor. E aí o fariseu, que chegou cheio de si, se achando o justo, falando com autojustiça, saiu vazio. O Uhum. publicano, que chegou de mãos vazias, foi justificado por Deus. Olha só. Então, uma maneira para a gente não orar é não nos achegarmos a Deus com autojustiça, falando dos Uhum. nossos feitos, falando de como nós somos boas, então Uhum. por isso é que nós merecemos tal e tal coisa, como se Deus fosse um chefe e a gente quer mostrar serviço para poder ganhar a promoção. Exato. Ó, tô fazendo tudo que é para fazer, né? Tô fazendo mais, porque É, o fariseu fazia mais, ele dava é, dízimo além, né, é do que, verdade. É. do que ele dava. Então Uhum. eu fiz mais do que o Senhor me pediu, né? Então a gente chega para Deus pedindo, fazendo petições, como se Deus tivesse obrigação de nos atender, Uhum. né? De falar, olha, como você foi uma boa menina. É, Toma aqui uma balinha para você, é, exato. né? Afinal, nós somos boas filhas. Nós não matamos, não roubamos, né? A gente se acha muito boa, né? Uhum. Criança faz muito. A gente faz isso também, só que a gente não fala. Agora a criança fala, né? Ó, Uhum. como eu sou boa, ó, como É, eu fiz isso, né? Criança uhum. fala. E a gente faz igual, só que sem falar. Só que disfarçadamente. É. É. E aí, usar palavras bonitas, fazer um discurso bem colocado, exaltar a si mesmo, não é uma boa maneira de orar. Isso vai ser Uhum. mais como se fosse um discurso. Ali como aquele fariseu fez um discurso, né, expondo os seus conhecimentos e tal. Uhum. Nós precisamos demonstrar a nossa dependência do Senhor. Lembrar que não adianta nós termos palavras bonitas, porque Deus conhece o nosso coração. Uhum. A gente vai falar uma coisa e lá dentro ele vai saber que nós somos Que é hipócritas. outra. Uhum. É outra coisa. Então nós precisamos orar com o coração contrito. Veja, não tem como a gente esconder nada do Senhor. Uhum. Nada. Não adianta a gente tentar mentir para ele, não vai colar. Ele já sabe a Uhum. verdade, Uhum. né? Então, chegar com o coração contrito, humilde, honesto, buscando realmente honrar o Senhor e com desejo de fazer a sua vontade. E daí, mais uma Uhum. vez, voltando, é preciso conhecer a esse Senhor para saber qual é a vontade desse Senhor, Uhum. né? Precisamos conhecê-lo. E uma das belezas da oração que eu vejo é que a gente pode orar em qualquer lugar, a qualquer momento, Uhum. né? Então essa é uma das grandes belezas da oração. O problema disso é que o qualquer lugar e qualquer momento pode virar nenhum lugar e nenhum Exato. momento. Já que toda hora eu posso fazer, então eu vou deixar para quando der e nunca dá. É, É, exatamente. fica muito solto, fica muito Perfeito. livre. Daí esse qualquer, né, posso vira nada, vira É. uma fumaça. E a gente pode acertar um lugar, um horário e falar, não, eu vou todos os dias orar tal hora. Eu estava lendo o pastor Tim Keller, ele fala que ele ora todas as manhãs e todas as noites, e às vezes um horário à tarde também. Ele separa um horário para oração, diferente Uhum. do seu horário de meditação na palavra e tal.
Você pode fazer isso? Pode. Coloca lá no seu celular um tempo que você vai fazer isso durante o seu dia. Enfim, de acordo com o seu cronograma aí. Claro, mas a gente também pode fazer orações espontâneas, né? Uhum. Isso é muito gostoso. Você tá em algum lugar e pensar em alguém e orar por essa pessoa ali. Eu me Uhum. lembrei de Neemias, né? Que chega perante o rei, lá em Neemias 2:4. E ele tá abatido e tal. O rei chega para ele: o que que foi? O que aconteceu? E ele quer ir lá, estar com o povo e trabalhar e, na obra, né? Da reconstrução do templo. E aí ele, rapidamente, ele fala o quê? Orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Ele estava na frente do rei. Não deu Uhum. tempo dele ir para um quartinho, dele Se abrir a Bíblia, reservar, dele é. ler, né? Uhum. Não, foi ali. Então o rei estava falando com ele e ele pensando, acho que no que ele ia pedir para o rei. Então, rapidamente, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Então, foi Uhum. rápido, né? Uhum. Então, isso pode acontecer também. Da mesma forma como a gente pode marcar horário e um lugar para fazer. Sabendo que a gente não precisa ser legalista com isso, Deus está a todo tempo disponível. É o planejamento com graça, né? Com graça com você mesmo, no sentido que você tenha o hábito, mas que você também reconheça a graça que está no fato de que você pode acessá-lo de qualquer Uhum. lugar, né? E eu acho que, em termos de prioridade também, eu lembrei de uma frase bem antiguinha, que eu nem sei quem foi que falou, mas eu já ouvi isso há muito tempo, que era, acho que era alguma coisa do tipo: hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu acho que eu vou ter que parar e orar por 2 horas. Né? É. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu vi essa frase, eu falei, gente, eu não tô valendo nada. Que Porque, vergonha! É. porque é a primeira coisa que muitas vezes eu deixo de lado, falo, não vai dar tempo, entro nessa coisa, não, então no carro, então indo pelo caminho. E você até cita umas partezinhas da Bíblia meio torta ali, que você não é andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, você confunde tudo, traz Deuteronômio para conversa e acha que então tá tudo justificado, né? Mas que isso não sirva como realmente uma desculpa. E a hora que essa frase, acho que ela é forte, não no sentido de, puxa, então tem que parar e orar 2 horas, mas mostra o quanto a oração é central e a prioridade na vida de alguém que, diante de um Sim. dia super atarefado, que reconhece que o dia tá atarefado, fala, puxa, eu vou ter que orar muito para dar conta desse dia, né? Uhum. Então, acho que é nessa situação que a gente vê a questão da dependência É, e um pouco da forma do como também, né? e de prioridade, exatamente. Então a Sim, gente pode é. aproveitar situações diferentes para orar. A gente pode orar na espera da sala do médico, ao invés de ficar no Uhum, celular, orar, uhum. tirar aquele tempinho para orar por alguma coisa em específico. Você pode ter um caderninho, uma listinha, né, no seu celular aí de pedidos de oração. Tomando Uhum, banho, a gente pode orar. uhum, Dirigindo, eu faço muito isso, sabe, Naná? De manhã, então, vou deixo as crianças na escola, vou deixar meu esposo no serviço, volto orando. Eu gosto muito de é, ouvir música, então meu primeiro instinto é ir lá e apertar o botão para ligar, né, uhum, a música. Mas quantas vezes eu já liguei e falei, opa, vou desligar. Primeiro eu vou fazer oração, né? uhum, E então, para quem está em casa, cozinhando, é, amamentando um nenê ou dando uhum, mamar, né? Você pode sim ter um lugar específico na sua casa, uma poltrona, um quarto, um horário, tudo, mas você pode aproveitar esses pequenos momentos, especialmente durante o seu dia, numa vida corrida, né? E uhum, voltando um pouquinho mais específico sobre o como orar, sempre com uhum, reverência, não com sim, orgulho, sempre com uhum, reverência, lembrando uhum, com quem você está falando, uhum, né? Você sabe com quem você está falando, menina? Então, é, nós estamos falando com o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. é, Ele não é o nosso chapa, não é o nosso amigão. exato, não é brother, Ele não é o é, cara lá de cima, né? exato, É o Senhor Deus. A ele nós devemos a nossa maior reverência. Se a gente estivesse uhum, na frente de um juiz, de uma autoridade, a gente não ia chegar para ele e falar: e aí, mano, tudo bem? De uhum, jeito nenhum, né? A nossa cara ia uhum, cair no chão se a gente uhum, fizesse isso. Então, chegar ao Senhor em humildade, com reverência, sabendo usar uma linguagem apropriada para falar com Deus. Ele é uhum, próximo, ele é acessível, é mas ele isso que, continua exato, sendo Deus, o Criador uhum, de tudo. uhum, Falando de modelo, a oração do Pai Nosso é um bom modelo para a gente seguir, mas não é o único modelo. Né? uhum, É um modelo, é uma oração breve que pode nos ajudar. Se você está começando sua caminhada na vida cristã, ou se você não tem costume de orar,
Pegue a oração do Pai Nosso, leia, não para você ficar repetindo como um mantra, porque ela em si mesma não tem poder nenhum, não é Uhum, isso, mas ela é dividida em blocos, né? E ela uhum, nos ajuda a ter uma orientação de como começar. Então a gente vê uma adoração a um Deus majestoso, a um Deus uhum. santo, né? Um desejo nosso para que a vontade desse Deus seja feita nos céus e na terra. E aí uma petição para que esse Deus providencie o que nós precisamos e uma preocupação nossa em viver de forma piedosa nesse mundo caído. Então, você pode orar dessa forma. A gente pode ensinar os nossos filhos a orarem dessa forma. Algumas vezes aqui em casa a gente faz assim oração em que cada um ora um pouquinho, né? Orações curtas e a gente fala, cada um vai falar uma qualidade de Deus, um atributo de Deus. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é. E aí cada um começa fazendo a sua oração com essa frase, né? É uma maneira da gente orar as escrituras, porque a gente aprende na palavra de Deus que Deus é grande, ele é poderoso, ele é Uhum, criador, né? Ele é belo, ele é verdadeiro, ele é justo. Então a gente ora falando essas coisas que nós aprendemos na sua palavra uhum. através do nosso conhecimento dele. Os salmos também são bons Exato. exemplos para a gente orar. Quando você está abatido, você fala, eu não tenho palavras, eu não sei nem como começar a orar. Abra os salmos. Veja Uhum. quanta beleza que tem lá. Lá tem orações de louvor, né? São músicas, né? Mas muitos eles são orações, é, orações de lamento, que nos ajudam a enfrentar os dias difíceis. Que nos Orações. ajudam, inclusive, né, só um parênteses das orações de lamento, nos ajudam a enfrentar os dias difíceis e a perceber a diferença que existe entre um lamento e uma murmuração. Né, de que Uhum, é possível, a gente tem falado muito sobre essa questão da gente não ficar inventando palavras bonitas para se colocar diante de Deus toda, né? Tem dia que a gente está completamente moída, como os salmistas estiveram, e que muitas vezes o lamento é genuíno, né? Ele tem um lugar. uhum, E os salmos nos exato. ensinam a fazer isso, porque no final dos salmos de lamento tem uma declaração de confiança expressa em Deus, né? Sim, Então isso não. sim. E tem gente que acha que não pode se chegar a Deus lamentando porque é um desrespeito para com Deus. Se for uma murmuração, uma reclamação, você teve seu orgulho ferido, então talvez realmente seja uma maneira inadequada de chegar ao Senhor, porque você vai chegar com orgulho, como o Uhum, fariseu, querendo uhum. respeito, querendo, né, uma Querendo, eu tô promoção. fazendo a minha parte. Você quer uma balinha, É. né? Mas quando a gente olha e fala, Senhor, eu estou quebrada, porque hoje aconteceu assim, assim, assim. Eu preciso que o Senhor me ajude a entender, porque às vezes tem coisas que acontecem e a gente não está de fato quebrantada, mas a gente precisa do Senhor para nos quebrantar. Então a gente precisa do Uhum. auxílio do Santo Espírito dele para nos ajudar a entender a situação e ver o que aconteceu, né? E como que a gente pode então honrar o Senhor com a nossa vida, com a situação difícil. Então, são maneiras de orar aqui, né? No como nós devemos orar. Então, Uhum. com palavras honrosas, com reverência. Nós temos um bom exemplo, um bom modelo de oração no Pai Nosso. Temos também os Salmos, né? E você vê que isso é tão precioso que os Salmos são usados no Novo Testamento, né? Exato. Várias partes, né? Uhum. Deles. Então, assim, são coisas que a gente realmente precisa aprender e pode fazer bom uso dessas ferramentas que Deus nos deu, né? Da sua palavra, uma maneira de É. nós o conhecermos melhor e sabermos como nos direcionar a Ele também. É, eu acho que o orar as escrituras é uma coisa que eu acho que mudou muito a minha perspectiva em relação à questão de oração, quando eu comecei a entender a importância e a relevância da gente orar a Bíblia. Né, o John MacArthur fala muito sobre isso, mas de uma maneira muito especial a Nancy Guthrie, que inclusive a gente está lendo o livro dela lá, o Ainda Melhor que o Éden, agora no clube, mas a Nancy Guthrie ela tem mais de um livro devocionário que o objetivo é guiar as pessoas a orar por meio das escrituras. E ela tem um em particular que eu já indiquei várias vezes, que eu sou fã número 1, que é
em português seria orando através da Bíblia pelos seus filhos. E que ela pega trechos das escrituras, faz um devocional falando sobre, né, fazendo uma aplicação para os filhos e com uma sugestão de oração no final. E aquilo foi tão interessante porque eu sempre fiquei acostumada com a questão de orar as escrituras, pensando especificamente nos Salmos, mas no fim, toda a Bíblia, ela, né, dentro do seu contexto, é claro, ela possui trechos que a gente pode orar literal, e trechos que, quando a gente entende a aplicação daquilo que aquilo quer dizer, que a gente pode trazer isso em oração para a nossa vida também. Né? E no clube mesmo, no Filipenses 4:8, uma das coisas que a gente faz dentro do clube é uma parte voltada para oração, em que toda semana eu mando tipo um videozinho de 4, 5 minutos com um trecho curtinho da Bíblia. Agora a gente está terminando o Salmo 51, inclusive, né? De o que a gente aprende sobre aquele trecho e como que a gente ora em cima desse trecho, né? Com uma sugestão de oração em cima disso, para que fique claro que toda a palavra de Deus, quando a gente entende aquele trecho, a gente pode colocar isso para Deus e ir estabelecendo um relacionamento com Ele. E aí eu acho que a questão das palavras difíceis, da gente fugir disso, eu acho que é muito verdade. Mas também acho que, à medida que a gente vai se aprofundando no conhecimento da Bíblia, quando a gente vai orando a Bíblia, o nosso palavreado na oração, ele vai mudando. Não porque isso está mostrando... Porque isso está mostrando relacionamento, intimidade, né? Sim, sim. Intimidade. Mas assim, palavras bonitas, muitas vezes, é algo como um discurso mesmo, né? É o da boca pra fora, né? Exato. O da boca pra fora, entendi o que você quis dizer. Né? E claro, conforme a gente vai se aprofundando no conhecimento de Deus, a gente vai sabendo mais sobre Ele, a gente tem mais palavras para usar nas nossas orações sobre esse Deus, né? E como é importante a gente ensinar isso para os nossos filhos também, né? Quando a gente ensina, por exemplo, o modelinho do Pai Nosso. Então a gente vai orar assim, filho, a gente vai primeiro louvar ao Senhor, enaltecê-lo com alguns dos seus atributos. Então nós vamos depois fazer assim, assim, assim. É uma maneira de ensinar a criança, né? Ou então no nosso culto, às vezes a gente fala, nós vamos fazer agora uma oração de confissão. Porque tem uma coisa também que às vezes a gente faz, né? Que acontece muito nas igrejas. Vou pedir para o irmão fulano fazer uma oração de confissão. Senhor, obrigado pelo dia. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Agradecemos pela os multidão visitantes. deles. E não sei o quê, não sei o quê. Abençoa o pregador, abençoa a dona fulana que está doente. E é isso. Aí você pede para o mesmo irmão fazer uma oração de adoração. Ele vai orar da mesma maneira. Então a gente tem que se atentar a essas coisas, né? Nós precisamos nos atentar e é importante para a gente ensinar os nossos filhos também. Olha, é uma oração de adoração. O que é uma adoração? Nós vamos louvar ao Senhor, adorá-lo pelos seus feitos, pelo que Ele é. Então a gente vai declamar isso. Ok, então de arrependimento é de outro jeito, né? De confissão. Então são orações diferentes e a gente pode implantar isso no nosso dia. Se você quiser acordar e de manhã louvar ao Senhor, fazer uma oração de adoração, sem ser aquela oração geralzona e já chegar pedindo alguma coisa, né? Exato. Mas sem um checklist. Adorar ao Senhor pela nova manhã, pelas misericórdias que se renovaram naquele dia. Então, são tipos de orações diferentes que a gente pode fazer, que a gente pode aprender. E como é interessante, quando você falou de ensinar os filhos, é muito verdade, né? Porque é um aprendizado que a gente vai fazendo com eles, a gente vai treinando com eles e vai vendo o quanto muitas vezes isso é mecânico para nós também. Eu lembro que uma vez nas refeições, na oração, uma vez, acho que era acho que foi na pandemia. A gente estava todo mundo em casa, ninguém estava saindo de casa, aí na hora da refeição, à noite, eu pedi, não lembro para qual dos dois, na verdade, orar, e depois a gente percebeu que na verdade eram os dois. Quando eles iam orar na hora da refeição à noite, eles sempre começavam, Senhor, obrigado, porque todo mundo chegou bem em casa. E aí na pandemia a gente falou, bom, mas ninguém saiu. Então a gente teve que falar com eles depois, assim, no sentido, olha, porque a gente ensina um modelo, mas assim, né, a gente precisa trabalhar um pouco a aplicabilidade, porque senão é a mesma coisa de às vezes que eu já vi até piada, o pessoal falando na hora de dormir, o pessoal tá agradecendo pela comida, quer dizer, tá tão ligado em outra coisa, né, que não tá entendendo exatamente o contexto. E quando a gente ensina a criança, também é muito valioso, quando a gente tá, na verdade, quando a gente tá ensinando alguém a orar, eu acho que a gente não pode
acho que tem a ver com a questão das crianças no contexto cristão, mas pessoas que se convertem depois, mais tarde, também têm esse aprendizado, e muitas vezes o palavreado é um aprendizado mesmo, no sentido de que é um relacionamento, então não é para engessar, porque senão a pessoa não sabe se mexer. Com as crianças, e eu acredito com quem é novo na fé, acho que a gente precisa ter essa sensibilidade do equilíbrio de que é um momento sincero, mas que a palavra de Deus, com o tempo, ela vai guiando a gente na forma como a gente tem que se conduzir, né? E que então, as crianças acho que não tem muito isso, mas eu penso que pessoas que são novas na fé não podem desanimar, e às vezes eu já ouvi pessoas falando isso, eu tenho vergonha, eu sou nova na igreja, eu tenho vergonha de orar em público, porque eu não sei orar desse jeito. Eu não sei falar essas coisas, né? E assim, a gente precisa entender que não é performance, né? Não é performance. Não é. E que muitas vezes os antigos de igreja precisam dessa misericórdia também, no sentido de que é uma expressão de oração, de devoção e de adoração a Deus, e não um teste de, puxa, olha, oração, olha que bonito e tal, né? Não é nada disso, a gente está perdendo totalmente o foco quando a gente se preocupa da nossa em relação ao outro, ou quando a gente olha do outro nesse sentido no culto público, né? Comparar, né? Dessa forma é terrível. Nada a ver, né? Porque eu tava lembrando aqui, né? O que já aconteceu aqui em casa, é a pequena orar, Senhor, obrigada pelos meus pecados. A gente, não, para. Não agradeço. Não é isso, não é obrigada. Não é obrigada pelos meus pecados, é me perdoe, né? Então, às vezes acontece, mas faz parte do processo de aprendizado. Do aprendizado, E eu lembro que uma vez, essa foi uma fofura, a Esther foi, a gente fez um exercício assim, tipo, olha, hoje a gente vai fazer uma oração de gratidão, e vocês vão cada um vai agradecer por 2 motivos, só que vocês vão ter que ser específicos. Não é só, obrigado pelo, sei lá, pela luz, obrigado, não, eu quero que você mostre o motivo pelo qual você é grata, né? 2 motivos. Aí a Esther foi orar e falou assim, Senhor Deus, eu agradeço porque nós temos comida e porque nós temos roupa. Assim a gente não morre de fome e nem de vergonha. Que linda! Como é que você se segura? Eu lembro que eu achei a coisa mais fofa, porque na verdade é muita sinceridade, é o singelo do que você entende daquele momento, do motivo pelo qual você é grato, e que você tem que instruir as crianças a fazerem dessa forma, né? E que realmente disso vão sair coisas engraçadas, porque são puras, né? São puras no sentido de honestas, né? De sinceras. Sim, então sim. É muito gostoso ensinar, né? A orar nesse sentido. E a gente está sempre aprendendo. E que a Bíblia, e eu acho que é legal a gente colocar a Bíblia como centro nesse processo todo, né? Ao invés de buscar outros, embora existam outros modelos, né? Acho que a gente até vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas bons modelos como esse da Nancy Guthrie, por exemplo, eles são baseados na Bíblia. Sim. Então, porque aí acho que eu migro até para minha próxima pergunta com isso com você. É a Bíblia que nos mostra, e você já deu uma isca para isso aí um tempinho atrás, pelo que a gente deve orar. Então, se a gente tem que orar segundo a vontade de Deus, onde a gente vai entender a vontade de Deus? É aqui. Então, fala um pouquinho pra gente agora, assim, pelo que a gente deve orar? A gente já viu como, a gente já viu a relevância, a gente já viu como. Agora, pelo quê? Pelo que a gente ora? Eu li um autor que falava assim, que ele orava em círculos, né? Ele diz. Então, ele orava primeiro por ele, pela alma dele, pedindo pelo crescimento dele, desejando estreitar mais o relacionamento dele com Deus. Depois ele orava pela esposa, depois pela família de ambos, então ia crescendo, né? Pelo pequeno grupo da igreja dele, pela igreja dele, pela sua nação, por outras nações, em especial nações não alcançadas ainda, lugares que não têm o evangelho, não têm a Bíblia traduzida, né? Então ele ia expandindo, assim, e eu achei bem bacana, porque falando em modelo, claro, você não vai ficar preso a isso, mas se você tem dificuldade e precisa de um direcionamento, é um bom lugar para se começar. Muito né? legal. E nós podemos orar por qualquer coisa, Ana, de verdade. Deus está atento e Ele nos ouve, e nós podemos orar por qualquer coisa. Nós podemos expressar a Deus os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos temores, falar com o Senhor sobre dúvidas que nós temos. Ele é quem mais conhece a gente, quem mais conhece o nosso coração.
Nós podemos orar, claro, pedindo por curas, pedindo por pessoas que estão passando por dificuldades, por uma viagem que você quer fazer, orar colocando para o Senhor um sonho que você tem. Senhor, eu tenho tanto desejo de me formar em tal faculdade, né? Coloque para o Senhor te ouve, né? A gente pode orar por qualquer coisa. Até por um objeto perdido. Uma vez eu estava vendo uma story da Jack Hill Perry e ela falou assim, eu perdi uma chave hoje muito importante e eu não consegui encontrar. Então, no meio da minha correria, eu parei e orei e pedi ao Senhor que me ajudasse a encontrar essa chave. Eu li aquilo e falei, gente, parece uma coisa tão boba, né? Mas assim, no meio do furacão, de procurar uma coisa que você precisa, que você tem que sair, você não sabe onde é que tá a chave do carro, eu não lembro qual era a chave, tá? Que você tá com a cabeça a mil, querendo culpar os outros, porque pegaram a sua chave, que colocaram, né? Que é geralmente assim que acontece, não sei se é assim na sua casa. Não, aqui é diferente, aqui é bem diferente. No meio desse furdunço todo, ela parou e orou, concentrou e falou com o Senhor, Senhor, me ajuda. Me dá concentração. E eu li aquilo e falei, gente, quantas vezes eu fiz isso? Nunca, né? Você vai naquele espiral do inferno, às vezes, assim, que você só vai e só vai te levando para baixo, com a raiva, com a ansiedade e não sei o quê. Então, a gente pode orar e falar com o Senhor sobre todas as coisas. Ele nos ouve. Nós podemos aproveitar momentos com amigos e orar com eles. Sabe aquela coisa de compartilhar alguma coisa, ore por mim, ora naquela hora. Não deixe para orar depois. Você pode orar depois também, mas ore naquele momento. Naquela hora. Não perca essa oportunidade de levar o seu amigo, a sua amiga, mais próximo do Senhor naquele momento. E isso é uma coisa que acontece mútua, né? Um fortalecimento mútuo, né? O Senhor pode ser exaltado e é exaltado através disso. E esse também é um motivo pelo qual a gente pode orar, que o nome do Senhor seja exaltado entre as nações, que o Senhor seja conhecido nos confins da terra. Nós podemos orar pedindo que o Espírito Santo Consolador, nós já sabemos que Ele é Consolador, orar para que Ele console famílias enlutadas, especificamente alguém que você conhece, ou pessoas que a gente não conhece, famílias que estão em guerras, crianças que perderam seus pais na guerra, pais que perderam seus filhos. Senhor, mande o teu Santo Espírito. Senhor, use os cristãos que lá estão para que sejam um instrumento seu, daquele povo no meio da guerra, no meio daquela situação tão difícil. Sabe que teve um dia que a gente estava voltando da escola para casa e passou uma ambulância a milhão, assim, na nossa frente, com a sirene super alta e tal. E aí a Esther me perguntou o que que era, porque ela não tinha, acho que não tinha visto ainda a familiaridade. Aí eu expliquei, falei, essa ambulância tá levando alguém pro hospital, quando a sirene tá bem alta, porque tem alguém bem doente lá dentro e tal, não sei o que. Eu expliquei pra ela, ela ficou quieta uns 5 segundinhos, depois falou assim, mamãe, vamos orar pela pessoa que tá dentro da ambulância? Que lindo. Aquilo, eu achei lindo e ao mesmo tempo eu falei, puxa, eu não tô valendo nada, porque eu não pensei nisso. As crianças estão sempre, incansavelmente nos ensinando. Eu falei, vamos, filha, vamos orar. E é muito gostoso reforçar isso mesmo, né? Então são coisas que muitas vezes fogem. A gente ainda vê a oração como algo que é muito pra nós, né? Pra nos servir. Então, assim, eu nem conheço a pessoa que tá lá dentro, vou orar por ela. Aí você fala das nações e não sei o que, você fala, gente, mas não, eu tenho coisa acontecendo aqui. Fui lá, né? Exato. A gente pode, e um acidente, um exemplo de acidente. Um domingo voltando da igreja, nós passamos em frente, num cruzamento lá, que estava com o farol queimado e tal, e um carro no muro lá. Mas tinha gente ajudando, então nós passamos, eu lembro de fazer uma breve oração, falar, Senhor, ajude, que não tenha sido nada grave. Eu vi que tinha outras pessoas lá e a gente não parou porque tinha gente assistindo, né? Já ajudando. Era uma família da nossa igreja que tinha se acidentado. Foi um acidente leve, Deus realmente os livrou. Mas depois foi tão interessante para mim, uma experiência minha particular, de saber que eu tinha orado por alguém que a priori eu achava que eu nem conhecia e depois pude encontrá-los no domingo lá e ver que eles tinham sido salvos. Não por conta da minha oração, você vê. Sim, a gente entende isso, é moldado, né? Através da oração. Deus nos molda, nos muda através das nossas orações que são fruto do Espírito dele.
né? O nosso desejo de orar. Não é que eu sou muito boa e muito crente, é que o Espírito Santo do Senhor me compele a fazer isso, né? Então nós podemos orar por nós, pela nossa santificação, para que o Senhor trabalhe em nós a nossa santificação, para que Ele nos mude, nos molde dia após dia. Isso é uma coisa que a gente pode orar. A gente ora sabendo que Ele começou a boa obra e Ele vai terminar. Então a gente está orando muitas vezes promessas do Senhor. Ele prometeu que nós seremos santificados e que um dia nós seremos totalmente santos, né? Então, orando promessas de Deus. Quando a gente ora as promessas de Deus, é certeza que vai acontecer. Exato. É certeza. Porque Ele prometeu, e Ele é justo, e Ele é verdadeiro, é um Deus que não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. As nossas promessas não valem nada, mas as promessas do Senhor são certas que serão cumpridas. Uma coisa que nós podemos orar pelos nossos filhos, orar pelas famílias dos nossos filhos. Mas Nathalie, sua filha tem 15 anos, a outra tem 5. Sim, mas a gente já ora pelas famílias deles. Senhor, que se casem com homens que honram a Ti, que eles um dia possam sentar e fazer um culto como nós estamos fazendo hoje. Orar pelas famílias, né? Orar pelos filhos dos nossos filhos. Isso é precioso. Deus é um Deus de família. É um Deus que salva gerações. A gente não pode dizer que filho de peixe, peixinho é. Eu não tenho como colocar fé no coração dos meus filhos. Isso é o Senhor que faz. Mas eu posso orar por eles. Eu posso pedir que o Senhor mude os seus corações e cuide do seu futuro, né? E voltando a falar, Deus trabalha em nós através da oração. Trabalha muito. E eu tenho aqui uma história para contar que é bem, assim, bem gostosa, né? Para mim. É a história de um jovem rapaz. Ele queria muito se casar. Ele tinha um desejo de se casar desde muito jovem. E um dia ele foi até o seu pastor e ele abriu o coração. Ele falou, olha, eu quero casar, eu quero conhecer alguém, mas parece que não tem dado certo. E aí esse pastor falou para ele, meu filho, ore pela sua futura esposa. Peça a Deus que a livre do mal, que a tire das trevas se ela estiver em trevas, que cuide dela, que a fortaleça. Ore por ela. Ore por você também, para que Deus prepare o seu coração, para que você amadureça, para que você entenda tudo o que reflete, né, ser um casamento. E naquele ano, aquele jovem orou fervorosamente. Orou sem cessar, né? Que a gente pode ver daqui a pouco o que é. Ele pediu que Deus a livrasse das trevas, ele pediu que Deus a fortalecesse e que cuidasse do seu coração. Alguns anos depois, uma jovem chegou para o seu pastor e falou, pastor, eu quero muito trabalhar com missões. Tenho um desejo muito grande de trabalhar com missões. E ele falou, minha filha, que bom. Ore por isso. Ore para que Deus confirme isso, né? Estude a respeito disso. E você quer se casar? A jovem falou, sim, quero. Ele falou, então ore por um marido que queira ir para missões com você. Ou ore para que Deus te deixe contente sem ter um marido. E isso, assim, foi muito impactante porque um tempo depois eles se conheceram. E aquele jovem, aquele moço, olha eu chorando já sabendo o final da história. Vai fazer chorar aquele também. moço é o meu marido. E aquela moça... Eu tava desconfiando, falei, lá vou eu, que eu tô aqui, ó, com o lencinho já aposto. E veja só, Naná, como a oração nos molda, né? Porque anos depois, ele foi descobrir que aquele ano que ele orou fervorosamente por mim, pela sua esposa, que ele não sabia quem era, foi o ano mais difícil para mim. Um dos anos, né? Mas um ano muito difícil, que foi o ano que eu perdi minha mãe. Eu tinha 15 anos. Mas também foi o ano que Deus me trouxe das trevas para a luz. Também tenho meu lencinho aqui. E foi um ano difícil, mas foi um ano, eu digo, agridoce. Porque foi um ano que eu conheci meu Salvador. Mas foi um ano que eu perdi alguém muito importante para mim. E foi o ano que ele disse que ele orou mais fervorosamente pela sua esposa. E eu nunca fui para missões, né? Até agora. Mas o Senhor
nos deu essa oportunidade de trabalhar com igrejas, de servir de uma maneira diferenciada, por ele ser pastor, né? Uhum, Deus atendeu a oração de ambos, né? uhum. Mas nem sempre ele atende. Ele atendeu a oração dele, trazendo uma jovem, e atendeu a minha oração, trazendo um marido que é uma espécie de missionário, né? Mas nem sempre ele nos atende, né? Nós precisamos nos lembrar que quando nós oramos a um Deus soberano, a um Deus criador que tem tudo em suas mãos e que faz o que bem lhe apraz. Nós Isso. não oramos para barganhar com Deus, para É. mostrar como nós somos boas. Nós, mesmo que a gente ore por coisa lícita, eu tenho amigas que oram, que já oraram por maridos, estão orando por coisas lícitas, ou orar porque querem filhos. É Sim. lícito. Só que Deus falou, não. Os É. nossos desejos podem não ser atendidos. E isso Uhum, também contribui para o nosso bem, conforme lá uhum. Romanos 8:28, né? Até mesmo um não da parte de Deus corrobora para o nosso bem. E eu gosto sempre de me lembrar dessa história do meu marido, dele ter orado, porque isso não foi porque ele orou que eu fui convertida, né? Mas anos depois a gente vê como Deus é maravilhoso e ele nos moldou através disso, através de um tempo de oração. E eu lembro de Sim. orar e falar: Senhor, eu não quero ficar solteira, Senhor. Me arruma um marido que queira ir para a missão, né? E foi assim um tempo depois que a gente se conheceu. Ah, então é muito precioso a gente olhar para trás e ver a nossa oração sendo atendida ou não sendo Sim. atendida e Deus cuidando da gente do mesmo E jeito, como né? Deus trabalha os nossos corações, quando Ele não trabalha as circunstâncias, Ele trabalha os nossos corações, né? É isso que Uhum. eu acho que o que você está falando que é muito chave é o quanto a oração nos molda. A gente não Aham. pode enxergar a oração como uma ferramenta para mudar circunstâncias, mas sim para nos moldar. Né? Para que, Aham. independente das circunstâncias, a gente reconheça e viva debaixo da dependência de Deus. Claro que é lícito a gente pedir por mudança de circunstâncias, sem dúvida nenhuma. A gente vê quantas vezes Paulo pediu para se livrar do espinho da carne. É, Jesus falou, Jesus, se possível, afasta de mim esse é. cálice, mas o que vem logo em seguida? Mas que seja feita a tua vontade. Né? Então Uhum. são coisas em que a gente pede sim uma mudança de circunstância, mas ao mesmo tempo a gente reconhece a nossa dependência do nosso Salvador, de Deus, né, que é soberano e que tem É. todas as coisas sob o seu perfeito controle, né? É, e não chegar orando como merecedora, né? Falar, eu Exato. mereço isso, por isso que eu É, estou orando e eu estou é. pedindo, né? Uhum, E algumas orações realmente mostram o nosso coração egoísta, o nosso coração contencioso, né? Você pode orar por uma coisa boa, mas que na verdade, você quer usar aquilo para te trazer um prestígio. Por exemplo, você pode orar por um cargo na igreja. Mas por que você quer esse cargo? Porque você vai lá ter um não. certo prestígio, É. né? Uhum. Então, às vezes as nossas orações mostram o nosso coração dividido, egoísta. E a oração, ela é uma conversa com Deus. Nós precisamos saber o que Deus nos fala antes de querermos falar com Ele. Para isso, Uhum. nós precisamos ler a palavra do Senhor, saber o É. que Ele tem para nos falar, Uhum. como que nós podemos honrá-lo, então, através da nossa oração. Né? Você já citou aí 1 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o Uhum. ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, inclusive a oração. Nós Uhum. podemos ser habilitadas para toda boa obra ao conhecer a escritura, Exato. habilitadas a orar, a saber como falar com Deus, Uhum. né? Então, saber o que ele nos fala, para que nós possamos, então, conversar com ele, falar com ele. Exatamente. Muito central, né? Muito importante isso realmente. É a duplinha, é o ler a Bíblia e faça oração. É, eu cantei essa De musiquinha novo, né? na escola dominical domingo, É, com os meus alunos. muito bom. E caminhando para o fim aqui, eu tenho acho que duas últimas perguntinhas. Acho que a gente poderia fechar, na verdade, a conversa. Depois eu classicamente peço dicas de livros, acho que a gente pode conversar sobre isso. Mas eu queria, acho que, fechar a ideia do que realmente significa orar sem cessar. Orar Para sem que não fique, cessar. porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada do que o termo significa e acha que é impossível, ou que significa aquele negócio, qualquer hora eu vou fazer, portanto eu nunca faço. Então, o que É, orar sem cessar realmente quer dizer?
O sem cessar não significa que você fica repetindo orações, repetindo palavras incessantemente, né? Então você não Uhum. pode fazer mais nada no seu dia, você vai passar o dia todo orando pro resto da sua vida e tal. Não é isso. Mas o orar sem cessar é orar com constância, Isso. é manter a linha aberta para com Deus, é Uhum. ter em mente que nós precisamos, nós dependemos do Senhor e que eu preciso falar com Ele em situações diversas do meu dia. Ali como Neemias, antes de falar com o rei, orou Uhum. rapidamente. Então, antes de sair de casa ou para tomar alguma decisão, ao invés de simplesmente você ir lá e fazer, Senhor, me ajuda, eu preciso de auxílio. Na hora de falar com alguém, de dar uma resposta para alguém, né? Então, manter essa linha aberta de conversa com o Senhor durante todo o nosso dia, né? Para Uhum. que a gente possa, a qualquer momento, ser lembrado de que nós temos para quem correr, né? Nós Isso. temos quem nos escute, nós Amém. temos quem nos ouça e nos atenda, porque bendito seja Deus que não nos rejeita a oração, né? Então, igual quando a gente conversa com criança pequena, que a gente se abaixa para falar com ela, Uhum. o Senhor fala: Oi, pode falar, É. tô te ouvindo, Uhum. Naná, É. né? A gente precisa crer nisso. E a gente deixa a oração para lá, para depois, porque somos incrédulas. Nós não cremos que o nosso Senhor está nos ouvindo em todo o tempo. Nós não cremos que nós de fato dependemos dele. Nós achamos, a gente fala que sim, mas quando a gente crê nisso, a gente procura aquele do qual nós dependemos, porque sem ele a gente não vive, a gente não tem como fazer nada. Então, é Uhum. ter esse senso de dependência divina durante todo o nosso dia. John Piper diz que orar sem cessar é a chave para que nós nos regozijemos e alegremos no Senhor, porque você tem o Senhor o tempo todo na sua mente, Na né? mente. Como eu disse, Uhum. é manter a linha aberta, né? Uhum. Talvez faça mais sentido para quem usava o telefone antigão, né? Que daí que tinha a linha É deixar o tocando, né? WhatsApp web, é deixar a janelinha do WhatsApp web ali. Pronto, o tempo todo, né? É. Saber que você pode ter essa conversa com o Senhor e que Ele É. vai falar: Oi, tô te Uhum. ouvindo. Não quer dizer que É. Ele vai te atender, mas Ele vai te ouvir. Ele vai nos Exato. ouvir, né? Uhum. E isso é muito precioso. Eu tô lendo com as crianças, né? Nós estamos lendo Êxodo. E nós Hum. passamos aí para aqueles capítulos em que fala sobre o tabernáculo e as cortinas e aquele tanto de detalhe, né? E a gente tinha acabado de ler sobre a roupa dos sacerdotes e um monte de detalhe. Daí você pensa assim, lê isso com as crianças, né? E às vezes parece ser maçante, né? Assim, você vai Uhum. lendo e fala das pedras, da cor e não sei o que e vai. Aí teve um dia que eu estava sozinha com eles e eu ia ler Êxodo 30, que fala do altar do incenso, que Uhum. incenso representa a oração no Antigo Testamento, né? Uhum. Quando eu abri, falei, gente, isso aqui, acho que eu vou ler um salmo. Vamos Vou rezar. pular. Vou pular para um salmo. É. E aí abri os salmos, falei, não, tô errada, eu preciso voltar. Porque toda É. palavra é útil para o Uhum. ensino, né? Vou voltar lá para Êxodo 30 e vou lá ler como fazer o altar do incenso no tabernáculo. Nisso, a Nicole, a gente tem uma caixinha de versículos que a gente Uhum. decora e tal. Ela já tinha pegado um versículo e falou, mamãe, eu já tô com o versículo aqui de hoje. Falei, qual é, filha? Ela, orai sem cessar. Né, na minha cara, porque no dia que eu queria pular sobre o altar do É. incenso, o versículo O era versículo era esse. esse, É. orai sem cessar, É. né? E no Velho Testamento, a gente precisava dos sacerdotes como mediador. Agora, na Nova Aliança, nós temos Cristo como nosso mediador e temos esse acesso sempre, não Direto. precisamos, exato, Uhum. direto. Muito legal. Que legal, que bacana. Que testemunho bacana, porque realmente, vira e mexe, a gente interage dessa forma com as escrituras mesmo, né? A gente quer a tranquilidade, se esquecendo de que essas passagens, que muitas vezes são mais difíceis, elas podem sim ser usadas com inclusive para o nosso crescimento em termos de conhecimento de quem Deus é e o que ele fazia pelo seu povo. E por que aquelas, como você tão bem falou aí, né? Por que aquelas regras eram necessárias e por que hoje não é mais, né? Então, muito Uhum. legal. Muito bom.
Puxa vida, eu continuaria aqui mais um montão de tempo, mas eu tô vendo o horário se adiantando. Mas quero já de antemão, já liberei os comentários aí, mas quero de antemão já te agradecer. Foi muito gostoso bater esse papo com você. Realmente são coisas que a gente precisa lembrar e precisa entender o quão central é, e eu espero de coração que para as pessoas que acompanharam, que vão assistir essa gravação, que todo esse bate-papo tenha servido como um estímulo para entender a Uhum. centralidade e o quanto o quanto a gente coloca esses empecilhos, a gente realmente reflete muito do nosso coração, que a gente precisa mudar, e o quanto a gente Uhum. precisa chegar, o quanto a gente precisa começar se aproximando da palavra para então entender a oração e então orar, 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 né? Então, muito Uhum. obrigada. E eu queria encerrar fazendo uma pergunta para você. Dicas de livros. Como sempre, a gente encerra assim. Quero saber mais sobre oração, preciso entender mais sobre isso. O que você indicaria para quem quer se aprofundar nesse tema de oração? Então, tem dois livros que eu acho que eles são bem acessíveis, que eu até, né, tinha passado para você. Um é do Packer, e o outro é do Tim Keller. Uhum. O do Tim Keller, eu não lembro agora de nenhum dos dois exatamente. Chama Eu não tô oração. com. Fala, você tá com Chama. ele aí? Peraí, eu consigo ele aqui, calma Você aí. consegue abrir? Eu não tenho esse livro, mas eu consigo calma aí que eu consigo a referência dele aqui para você. Aguenta aí. É, Um que eu lembro que. Aqui, ó, peraí. Amanhã elas vão sair. Aqui, ó, Oração, Experimentando Intimidade com Deus, do Tim Keller. esse é do Tim Keller. Esse daí é um livro bem bacana. Eu É um acho azulzinho, que né? Que é é um azulzinho ou verdinho, a capa. azulzinho, isso, um Muita gente fala azul. desse livro, eu não li ainda. É, eu acho que assim tem essa questão prática e ele traz bons exemplos de como orar, de como nós podemos nos aprofundar na oração, o que é oração. Eu acho que é um bom começo, tá? E o Ótimo. outro, não é do Packer, é do É do Sproul. Sproul. A oração É, muda as coisas. como a oração muda as coisas. Exato, Uhum. que é da Editora Fiel. Esse é um Tá. livrinho, aquele livrinho delícia que você senta numa cadeira e lê assim numa tacada, Ah, que né? legal. Tá. Porque é um Esse daqueles eu não livrinhos conheço. pequenininhos da Fiel, da Editora Ah, Fiel, sei. Tá. daquela série. Então eu Uhum. acho que assim são dois para começar, né? Para a gente poder implantar isso, para você poder implantar no seu dia a dia, eu acho que são boas referências, né? Dois bons autores. Tem um do Packer também, mas eu acho que tá em português, sim. Ele é da editora Cultura Cristã, mas eu Do não me lembro o Packer. nome. O nome Ele esse aqui eu não. escreveu junto com uma mulher. Enfim, não lembro agora o nome, eu Mas a posso te gente, ó, mandar. uma mulher bem engajada no Google, ela já ela acha livro, Isso. oração, para querer uma mulher. Vai chegar no livro, Isso, tem editora certeza. Cultura Cristã, vai, isso. Pronto, ainda É, mais com a editora, já tá resolvido. Tá essa resolvido. daí, ó, Daisy colocou, A Oração Muda as Coisas, do R.C. Essa é do Sproul, Sproul. né? Uhum. Se alguém souber o do Packer, coloca aí para nós. Tem um Ó, livro, na verdade eu devia ter deixado separado ele aqui, porque agora acho que ele tá longe de eu pegar. Mas a Fiel tem um outro livro, que inclusive é o último livro do clube esse ano, que chama Orando Juntos, o benefício de orar em conjunto, em comunidade, pelos nossos lares, maridos, igrejas. É bem interessante esse livro também. Vai tratar sobre oração, mas essa questão bem da oração comunitária também. E você uhum. tinha indicado um que eu falo que tá um Pix por semana aqui. O pessoal Tá na tá lista. indicando. Exato, né? É um da Monergismo, do Vale da Visão, não é? Fala É, um pouquinho desse livro pra gente, porque assim, eu não ah, tenho, mas eu tenho muita vontade de tê-lo. é, que são orações escritas, né? E isso era muito comum, né, nas igrejas, né, com meio aos puritanos, era muito comum, e eu acho que hoje não tem nada de errado em nós orarmos uma oração escrita também, Uhum. quando você, às vezes, algumas igrejas, os pastores falam, olha, eu vou pedir para você orar em tal momento na igreja, fazer uma oração de adoração. Não tem problema nenhum da gente escrever a oração e chegar lá e orar e ler aquela Sim, oração. Não tem é. problema nenhum. Então, o Vale da Visão, né, é um exemplo desse. Eu acho que é um bom livro, até ele é devocional.
né, Naná? Que legal. Ele é gostoso, assim. Então, eu recomendo fortemente Eu esse ouço falar muito bem desse livro, justamente dessa questão do uso devocional, e soube É, que ele tem uma característica muito parecida com esse da Nancy Guthrie, que eu falo bastante, que eu já falei aqui, né, que é esse, assim, tem uma devocional e tem uma sugestão de oração no final. O Tim Keller, ele isso. tem umas sugestões também, né, eu tô até, deixa eu ver, esse aqui eu acho que eu consigo pegar, peraí, aqui. Um ano de devocionais diários nos Salmos, e eu sei que tem em Provérbios também. Esse daqui é bem assim, tem as datas certinhas, um trecho da Bíblia e uma sugestão de oração no final. Isso aqui também é bem legal em termos de devocionário para instruir a gente a orar a partir de trechos bíblicos, né? Sim. Então, são boas dicas. Mas esse do Vale da Visão, ele tá no meu radar. Tá no meu radar. Até o fim Muito do bom. ano. A Cleide está perguntando qual o livro citado da oração pelos filhos? É um da Nancy Guthrie, Cleide. Ele não tem, até onde eu saiba, ele não tem a versão dele em português ainda. E ele tá longe de mim agora também. Chama Praying Through the Bible for Your Kids. Orando através da Bíblia pelos seus filhos. Ela tem, é tudo junto, assim. Tem um devocional, ela tem um plano de leitura para quem tem o desejo de ler a Bíblia toda em um ano. E aí, em cima dessa sugestão de leitura, ela faz devocional e faz a oração. Uma sugestão de oração. E aí, o que é legal é que ela realmente ela consegue pegar todas as orações de todos os trechos bíblicos e transferir isso para uma oração que envolva os seus filhos ou que envolva a família. Isso é muito, muito legal. A forma como ela faz isso é bem, bem bacana mesmo. Quem sabe alguém anime aí de fazer essa tradução. Mas acho que deve ter no Kindle, né? Daí quem lê Tem inglês no pode Kindle. Tem no procurar. Kindle, eu conheço bastante. Tem no Kindle sim, também, tá bom? Nathalie, muito obrigada mais uma vez. Foi muito gostoso. Muito obrigada pelo seu tempo que deu para a gente realmente consegue perceber o seu esmero em se preparar mesmo, em trazer um conteúdo super gostoso e leve, muito bem explicado para a gente se aprofundar nesse assunto. Então, super obrigada. Obrigada para todo mundo que participou. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer mais uns rolês aí dessa natureza. Vai ser um prazer. Futuramente. Obrigada mais uma vez pelo Te convite. agradeço Foi um super. privilégio. Obrigada. Deus te abençoe no seu ministério aí, que tem crescido e tem sido fonte de grande bênção para muitas famílias. Graças a Deus, que bom. Muito obrigada, obrigada pelo carinho. E a gente se vê, pessoal, semana que vem o nosso tema é memorização das escrituras. Não faltem, vai ser muito legal também. Falar sobre um tema que normalmente a gente associa para as crianças. A Nathalie já falou da caixinha. Acho que vou jogar bola para ela em algum momento aí dessa semana para ela explicar melhor. Acho que você até tem, né, Nathalie, um vídeo no IGTV que você explica sobre as caixinhas? Eu tenho um vídeo chumbrega lá que eu preciso refazer. Se você quiser já compartilhar o chumbrega, eu vou atrás de você. Se você quiser refazer a versão deluxe, eu te espero. Tá, não, mas que é bem legal, que vai compartilhar tratar da memorização, que trata da memorização em família, né? Isso, é muito bom. Tá bom? Muito bom, gente. Valeu. Boa noite para todo mundo. A gente se vê na próxima. Beijão, Nathalie. Tchau, tchau. Um beijo, querida.